Enquanto nós estávamos aqui dando a introdução, logicamente, de vez em quando, dou aqui uma olhada para o chat, e é muito interessante que as pessoas se manifestem e tudo, mas o que é que eu vejo em certos comentários? É o ficar preso na questão política. Ora, nós estamos com um problema, que é um problema muito mais profundo do que apenas a questão política. Quem reduzir tudo o que está acontecendo à questão política não acaba por não entender. Eu vou tentar aqui, eu vou dar aqui uma imagem que uma pessoa me deu. Essa imagem não é minha, mas eu achei muito interessante. Uma pessoa deu a seguinte imagem. Imagina um veleiro pequeno. Você precisa, eu não sei velejar, mas você precisa dar digamos assim, uma mudança de rumo no veleiro. Você se mexe ali dentro, puxa as velas num outro sentido e consegue rapidamente dar uma mudança no rumo do veleiro. Agora, imagine um porta-aviões. Você já viu um porta-aviões dar um cavalinho de pau? Eu nunca vi. Pois é. Ora, o Brasil é um imenso porta-aviões. Enquanto que a tripulação de um veleiro podem ser 2, 3 pessoas, um veleiro pequeno podem ser 2, 3, 4, 5 pessoas, a tripulação de um porta-aviões são 5.000 ou mais. Tudo isso é uma máquina imensa para mexer e que não se mexe de repente. Bom, o Estado brasileiro é gigantesco. O Estado brasileiro foi aparelhado por diversas forças políticas, pelas forças políticas ideológicas do PSDB, do PT, depois aparelhada também pelos oportunistas, que são os colaboradores dos ideólogos e tudo mais. Nós temos partidos como PMDB, temos partidos como o DEM, etc., que foram aparelhando também o Estado em muitas... Então, o Estado é uma imensa máquina que comanda, digamos assim, o Brasil. Ora, o que é que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo a um divórcio que se vai aprofundando. É um divórcio entre o país legal e o país real. Por quê? Porque cada vez mais há uma falta de conexão entre as estruturas que comandam o Estado, as leis que comandam o Estado, as ideologias que comandam o Estado e a nação propriamente. A nação enquanto Brasil. Paulo, eu volto a lembrar aquilo que nós observamos na Paulista e que muita gente não chama atenção, mas havia um forte sentimento anticomunista ali, nas pessoas que estavam ali. Uns era mais explícito, noutros era menos. Havia um forte sentimento de Brasil. Havia muita gente que falava do Brasil e de não desistir do Brasil. Nós até dissemos o seguinte, e o próprio presidente disse isso, que as manifestações estavam para além da questão meramente política, do apoio ao presidente. Ele mesmo disse isso. Não sei se você se lembra, no discurso aqui em São Paulo, ele disse que ele era apenas um porta-voz de uma realidade mais profunda. Bom, e isso era algo muito visível. Eu até comentei com pessoas que foi você mesmo que me chamou a atenção disso ali no meio da manifestação, quando nós estávamos caminhando já, porque uma das coisas impressionantes foi que para sair da manifestação foi mais de 1h30, não é, Paulo? E por ruas laterais, porque eram multidões
saindo por um dos lados da Paulista apenas e pelas laterais, e eram multidões saindo e todo mundo ia conversando, ia trocando as suas impressões, e o Paulo chamou muita atenção para esse aspecto. Bom, então eu diria o seguinte, o que nós estamos habituados, e aqui faço uma coisa um pouquinho, vou um pouco mais para trás, o que nós estamos habituados, e as análises que foram feitas foram o seguinte, não, tinha tantas mil pessoas, não tinha milhões, não sei o quê. Ora, isso não é o mais importante. O mais importante é perguntar o seguinte, o que aquela pessoa que estava ali pensava? Por que aquela pessoa, muitas vezes simples, humilde, que veio de longe, outras vieram de outras cidades, foi ali fazer o quê? Por que a pessoa fez um esforço para estar ali? Como eu comentei até quando nós estávamos conversando e quando fizemos a análise na quarta-feira, havia muita preocupação nos olhares, não é, Paulo? Havia uma espécie de, em muitos olhares havia uma espécie de angústia. Uma angústia não agitada, mas uma angústia de profundidade, como quem diz o seguinte, afinal de contas, o que é que estão fazendo conosco e com o país? Bom, depois esse sentimento da brasilidade também era muito vivo. E é uma coisa curiosa, eu já tive em várias manifestações, o Paulo também, mas o estado de espírito não é sempre o mesmo. As pessoas falam muito, a pauta é essa, a pauta é aquela. Não, perguntem para a pessoa por que é que ela está ali. Essa é a verdadeira pauta. Exatamente. A pessoa acha que a pauta é aquilo que ela determina que é a pauta. Não. Perguntem para as pessoas por que é que elas estão ali. Perguntem para as pessoas por que é que muitas vezes nós éramos parados e a pessoa tirava um terço, ou nos oferecia um terço, um rosário. Por quê? Afinal de contas, por quê? Bom, então... Lembrar daquela família, novamente, né, senhor Sepúlveda, que estava ao nosso lado, rezando o terço da misericórdia. Misericórdia, exatamente. Inteira. Exatamente. Então, tudo isso são coisas que não ficam no radar. Bom, mas há mais um outro ponto. O que é que nós assistimos durante semanas e semanas da parte da mídia e da parte dos ocupantes das instituições, como Supremo Tribunal Federal, como Câmara, como Senado? O que é que nós assistimos? Uma máquina de propaganda para dizer que nós íamos ter manifestações golpistas, para dizer que nós íamos ter manifestações violentas. Houve uma jornalista da CBN que chegou a dizer que as pessoas sairiam às ruas armadas para exterminar as pessoas da esquerda. Quer dizer, nós tivemos os relatos mais infames, as máquinas de propaganda mais nojentas para atemorizar as pessoas e para evitar que elas fossem às ruas, para tentar esvaziar as manifestações. Ora, o que é que aconteceu? Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E mais do que isso, houve uma imensa paz em todas as manifestações. Não houve um ato de agressão, não houve um ato de violência, não houve um vidro quebrado. O senhor Barroso, num dos discursos mais nojentos que ele já fez até hoje, disse, depois das manifestações, que a vontade era invadir o Supremo Tribunal Federal. Ora, isso é mentira. Nem havia um aparato grande para proteger, não houve violência nenhuma, mas era preciso manter a narrativa mentirosa. O senhor Barroso chegou a afirmar, da maneira mais hipócrita, que se essas pessoas queriam invadir o Supremo, elas também invadiriam as sessões eleitorais. Vejam o nível de narrativa criminosa para criminalizar por crimes inexistentes as pessoas. E o que é que nós percebemos? Nós percebemos da parte de todos os ocupantes das instituições
ontem eu ouvi a análise do Guilherme Fiuza, ele dizia, foram discursos patéticos. O do Fux, o do Barroso, o do Solira, do Sr. Pacheco, foram discursos patéticos. Porque eles se chocaram com a realidade. Mas todos esses discursos criminalizaram o povo. O povo, para eles, eu escrevi um tweet sobre isso, o povo, para esses ocupantes das instituições, é uma massa de escravos numa imensa senzala chamada Brasil, que eles julgam que dominam. Mas o que nós estamos assistindo é que há esse divórcio cada vez mais crescente entre o país legal e o país real. Essa é a realidade que nós estamos vendo. Ora, se nós não tivermos esse fundo de quadro, eu acho que nós não entendemos as movimentações políticas. Porque quem foi usando da violência, usando da perseguição, usando do arbítrio, usando de tudo isso para criminalizar pessoas que, com um pensamento conservador, foram brincando com... eu uso essa expressão, era mais ou menos aprendiz de feiticeiro mexendo no feitiço. E eles foram vendo o seguinte, que essa coisa que eles estavam mexendo estava dando pro torto. E o feitiço estava se virando contra o feiticeiro. E o feiticeiro podia ser arrebentado com todas essas... ou varrido pela brincadeira que ele estava fazendo. Então, era preciso tentar tentar conseguir ganhar as rédeas outra vez dos acontecimentos para não perder tudo de uma vez e não perder tudo de uma maneira perigosa. Eu tenho a certeza do que eu vou dizer, há agentes do caos trabalhando no Brasil para cautizá-lo. Vão, por exemplo, ler as notícias de ontem, de hoje, da mídia, e todos perceberão que há um trabalho para cautizar o Brasil e tentar lançá-lo numa convulsão. Bom, e o imenso teste que essas máquinas do caos fizeram foi o próprio 7 de setembro. Eles não sabiam qual ia ser a resposta popular, mas algo que os desmontou profundamente foi não ter havido atos de violência. Era preciso para eles que houvesse atos de violência para alimentar a narrativa que eles tinham montado internacionalmente. Eu recebi, por exemplo, um telefonema do meu irmão contando o que é que a televisão estava dizendo naquele momento em Portugal. Que aqueles atos eram violentos, que era para invadir o Supremo Tribunal Federal, que era como o Capitólio. Ora, nada disso aconteceu. Portanto, essa narrativa... Sim, diga, Paulo. Me permitir fazer só um parênteses rápido aqui, e para quem já leu Yuri Bezmenov, ele fala sobre a subversão cultural e política de um país, o processo que ele foi treinado para aplicar, inclusive ele vai aplicar isso na Índia e não consegue. A quinta etapa é justamente essa. Você precisa de uma grande convulsão social, de um fator ali que gere uma ruptura total. E o momento ideal para isso acontecer era nas manifestações de 7 de setembro. E isso não ter acontecido é como se você joga a granada e a granada falha. Ela não explode nas intenções dessa gente. Desculpa, senhor Sepúlveda, é porque isso está muito dentro do que o Bezmenov fala. Foi ótimo, sabe por quê, Paulo? Porque isso me leva a uma pergunta que eu vi agora no chat aqui, assim. Não, eu não tenho medo de dizer isso. Eu acho que isso é uma proteção divina sobre o Brasil. Porque o que é que leva os espíritos? O que é que leva aos estados de espíritos, às emoções, às raivas,
são os espíritos. Ora, essa paz que nós vimos ali, Paulo, você me disse a um certo momento, se destacou e foi mais para frente tentar passar e você não conseguia passar. Porque era muita gente, não se conseguia mais passar. Portanto, nós estávamos no meio de uma multidão que estava, digamos, ao rubro, por ideias, defendendo o Brasil. Entretanto, em nenhum momento havia o frenesi. Não sei se você confirma isso, quer dizer, não havia um frenesi, não havia nada disso, havia paz, havia calma. Bom, esse grande... Por isso é que eu digo o seguinte, que as pessoas que tramam, que mexem as máquinas da propaganda, que mexem as máquinas da manipulação da imprensa, da política, eles não conseguem entender o que é que está acontecendo no fundo dos espíritos. Eles precisavam das manifestações violentas para dar uma justificação de um caos que eles queriam implantar no Brasil. Ora, saem multidões às ruas, milhões de pessoas. Eu queria chamar aqui a atenção de uma coisa. Quem acompanhou a organização dessas manifestações, o que era público dessas manifestações, era o seguinte: primeiro o presidente tinha falado em São Paulo, depois começou-se a falar em Brasília e em São Paulo. Mas depois isso se espalhou pelo Brasil inteiro, Paulo. E Brasília foi imenso, uma coisa nunca, jamais vista. São Paulo foi imenso, mas foi Recife, foi Fortaleza, foi Porto Alegre, foi Belo Horizonte, foi Curitiba, foi Florianópolis, foi Vitória do Espírito Santo. Enfim, eu não vou conseguir Campo Grande, eu não vou me lembrar de todos os lugares, se eu peço perdão se não mencionei algum, mas em todos esses lugares houve também manifestações gigantescas, Campinas, enfim. Eu pergunto o seguinte, as máquinas que sempre manipularam a opinião pública, elas não estão entendendo o que é que está acontecendo. E é preciso ver que esse divórcio, volto a falar desse divórcio, esse divórcio é a maior ruptura que está acontecendo no Brasil. As pessoas acham que a ruptura é de instituições, não é não. A ruptura é essa ruptura que está acontecendo entre a nação e o Estado. E a toda hora, os agentes do Estado estão tentando recuperar o controle desse navio. Essa é a leitura que eu faço, Paulo. Assim, como introdução, por isso é que eu digo o seguinte, as pessoas ficam aqui, é legítimo, mas eu chamo a atenção o seguinte, quem só olha para o lado estritamente político, por exemplo, a nota do presidente, e não considera tudo isto, desculpa, mas não consegue entender o que é que está acontecendo, a meu ver. Queria chamar a sua atenção do seguinte, só um dado aqui para as pessoas que ficam se precipitando nos seus julgamentos. Por que que a gente vai acreditar nas máquinas da propaganda, da imprensa, que até ao dia da manifestação estavam mentindo a respeito da natureza dos atos, dizendo que eram golpistas e que iam ser violentos? E depois começam a dar outra interpretação a respeito, dizendo que não adiantou de nada. E por que nós vamos acreditar nessas pessoas? Parem e pensem. Por que nós vamos acreditar em quem estava mentindo até ao dia e continua a mentir? Porque cada dia é uma mentira nova. Cada dia é uma mentira nova. Agora, Paulo, um dos símbolos mais impressionantes da ruptura desse establishment e desse Estado que não representa mais o povo, com o povo, foi o senhor Rodrigo Pacheco se recusar a receber uma comissão de 10 pessoas que queria falar com ele e queria lhe entregar um documento. E mandar colocar a polícia para impedir que essas pessoas tivessem acesso ao Senado. Isso mostra a profunda ruptura desse Brasil legal com o Brasil real.
Eles não percebem que eles estão cavando a sua própria ruína. E depois, como nós vamos comentar à frente, leva a Greta, a pirralha, para ir falar no Senado. Ou seja, ele convida uma pessoa que nada mais é do que uma ativista política manejada por grupos internacionais para vir atacar o Brasil, e isso ele leva para dentro do Senado, mas depois ele não recebe aqueles que estavam ali, que se esforçaram, que foram até Brasília se manifestar, ele não recebe. Meus caros, isso não vai ficar impune diante da história, porque eles estão rasgando a ligação do país legal com o país real. E o país real está se levantando cada vez mais. Não adianta eles fazerem movimentozinhos políticos, porque o Brasil estava nas ruas. Existe um dinamismo das forças de um país. Na história você vê isso. Não quer dizer que é a maioria ou minoria. O que interessa é qual é a força dinâmica do povo. Qual é a força dinâmica que nós vemos agora? Qual é a força dinâmica? Foi essa que foi às ruas. Paulo, ela foi às ruas contra tudo e contra todos. Por exemplo, antigamente o MBL dizia que era o dono das ruas. Ele julgava que era ele que levava as pessoas às ruas. Essa mitologia se desfez. Quando nós vamos analisar 64, a clareza dos espíritos era maior, porque havia posições mais definidas. O comunismo era um perigo patente. Bom, então, nesse sentido, havia uma clareza maior dos espíritos. A revolução avançou para o caos. Ela avançou com métodos de confusão, em que as coisas não são claras. Você muitas vezes precisa tentar mostrar no meio do caos e no meio de uma posição que parece inócua, onde é que está o espírito revolucionário. Bom, então, essa presença maciça nas ruas, em certo sentido, tem mais impacto porque a situação é menos clara, mas as pessoas intuem. Depois há um erro também que nós cometemos por vezes, que é o seguinte. Vamos falar da França. A França, desde a Revolução Francesa, ela é dividida por um verdadeiro rio de sangue, né? Que foi a Revolução Francesa, que acabou rasgando toda uma sociedade e rasgando as concepções a respeito das pessoas, da sociedade, etc. Vá a um francês de hoje, que talvez nem conheça direito a história da Revolução Francesa, mas ele, no fundo do espírito, tem uma propensão ou para os valores revolucionários ou para os valores contra-revolucionários. Ainda que intuitivamente, mesmo que ele não saiba o que é que aconteceu. Então, nós achamos que, muitas vezes, a pessoa precisa ter uma noção clara de tudo. Ora, não é verdade. O espírito humano, às vezes, por centelhas, ele percebe o todo do quadro. E, a meu ver, o que é que levava todas aquelas pessoas que estavam na rua? Porque havia muitas pessoas que podem nos parecer, essa pessoa aqui é simples, não deve entender muito. Cuidado. Talvez você ouça dessa pessoa, e eu, em concreto, aconteceu isso comigo, ouça dessa pessoa uma análise muito mais profunda e intuitiva do que está acontecendo, do que talvez um analista político está lá dizendo coisas numa televisão qualquer. Exatamente. Eu tenho a impressão, Paulo, que a confusão é a nota predominante nos cenários mundiais.
definição de posições. É no meio dessa confusão e desse caos que se faz o trabalho revolucionário de avançar. Agora, eu não sei se também, Paulo, e isso aqui é mais uma questão que eu levanto aqui, eu não sei se as pessoas têm noção de quanto é importante para uma nação o sentimento de pertencência a essa nação. Eu não sei se as pessoas têm essa noção. Ou seja, o sentir-se participante de uma nação, participante de um povo e de um destino. E aqui não recuo em dizer de um destino que é providencial. Isso é muito mais do que apenas a pessoa perceber uma movimentação política.